Glória a Deus, bom dia, santinhos e santinhas do Senhor. Que alegria juntos estarmos aqui nessa sala de oração, louvando, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus, apresentando a Ele o nosso 11º dia de jejum e oração. Me deixem só colocar o microfone que eu esqueci de colocar hoje. Pronto. Agora eu acho que o áudio vai ficar melhor para todos nós, não é? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu sei que o Senhor tem falado conosco, tem ministrado ao nosso coração durante todos esses 10 dias em que nós estivemos juntos. E juntos vamos firmes, louvando, exaltando o nome do Senhor até o 30º dia, quando entregaremos este jejum juntos em uma sexta-feira, no dia 30, às 19 horas, juntos, todos juntos reunidos. Nesse dia vamos ter um lindo culto onde adoraremos ao Senhor, mas também será uma oportunidade de evangelismo, de levarmos nossos convidados, que estaremos orando por eles, intercedendo por eles, a partir do 16º dia. Então lembre-se de já preparar a sua lista de 5 pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que estão desconectadas da igreja, do relacionamento, da comunhão com o Senhor. E essas 5 pessoas você vai estar orando por elas, ligando para elas, perguntando quais os motivos que você quer que ela esteja, que você quer que ela esteja, que ela queira que você esteja orando por ela, intercedendo por ela diante do Senhor. E aí, no 30º dia, você vai levá-la, convidá-la para estar conosco ali e ela poder receber a palavra do Senhor, ser ministrada pelo Espírito Santo, ser tocada pelo poder que cura, salva e batiza. Aleluia. Vamos orar? Vamos apresentar a palavra do Senhor, o nosso jejum, e daqui a pouquinho a gente medita na palavra, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos exaltar, bendizer e adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Te bendizer em espírito e em verdade. Te glorificar, não, Senhor, com um coração turbado, mas com um coração alegre. Com um coração, Senhor, na certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor está conosco, de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, de que o Senhor não nos deixa, não nos abandona, de que o Senhor tem sido o guarda de Israel, o protetor da nossa vida, o nosso sustento de dia e de noite. Ao levantar, o Senhor está em nós e está conosco. Ao dormir, o Senhor está em nós e o Senhor permanece conosco. O Senhor não se afasta, o Senhor não nos deixa, o Senhor continua para sempre e eternamente conosco. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre. O Senhor declara que assim como as palavras não podem voltar para dentro da sua boca, assim é a tua palavra. Ela não volta para ti vazia, mas ela se cumpre aquilo que determinou. Aprendemos, Senhor, em toda essa experiência até agora com o rei Nabucodonosor, que ele é um símbolo do Senhor também, onde o Senhor é reis de reis e o Senhor reina de forma absoluta. Ah, Deus, o teu reinado não é uma democracia. O teu reinado, ele não é um socialismo. O teu reinado, Senhor, o Senhor é rei, o Senhor é monarca. O Senhor não rege a terra baseado no parlamentarismo. Não, o Senhor é rei dos céus e o Senhor controla a terra. Uma palavra que sai da tua boca é lei. Uma promessa que sai da tua boca, o Senhor a cumpre. O Senhor mesmo declarou que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. O Senhor mesmo declarou que o Senhor vigia para que a tua palavra se
cumpra. O Senhor declarou no Salmo 141, o Senhor declara que o Senhor coloca o teu nome, a tua palavra acima do teu próprio nome. Puseste o teu nome, Deus, é engrandecido, e a tua palavra é acima do teu nome. Ou seja, o Senhor faz se cumprir a tua palavra. Tu és fiel, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Falaria o Senhor e não se cumpriria. O Senhor é fiel. Se o Senhor promete, o Senhor cumpre. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, porque Tu tens sido o nosso guarda de Israel. E na manhã desse dia, Senhor, já aproveitamos para Te apresentar este jejum na Tua presença, deste 11º dia, com um propósito, Senhor, com o propósito de termos o nosso espírito, alma e corpo tratados pelo Senhor, para que o Senhor esteja trazendo maturidade ao nosso espírito na mesma velocidade em que o Senhor traz maturidade ao corpo físico. Que o Senhor esteja trazendo maturidade à nossa alma na mesma velocidade em que o Senhor traz maturidade ao nosso espírito. Pai, que os três juntos possam amadurecer, crescer. Não queremos ser crentes nanicos, crentes anões. Não queremos ser uma igreja que não passa da infância. Nos leva, Senhor, nos leva à fase adulta, nos leve à fase madura, nos leve, Senhor, a uma estrutura e estatura de varão perfeito, que a semelhança de Jesus Cristo, o cabeça, a igreja possa crescer, crescer, crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Nos ensina não somente a ser bons ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Nos ensina, ao praticar a Tua palavra, não nos tornarmos legalistas, não nos tornarmos religiosos, não nos tornarmos observadores da vida dos outros para julgá-los, para absolvê-los ou condená-los. Senhor, quem somos nós? O Senhor não nos deu uma cadeira de juiz para sentar. O Senhor nos deu a cadeira de servo. E como servo, a nossa oração é que o Senhor nos ensine a ser humilde. Nos ensina, Senhor, nos ensina a olhar para nós mesmos, a examinar a nós mesmos, ver aonde precisamos, Senhor, levantar, ver aonde estamos caindo. Sim, Senhor, é possível, nós sabemos que é possível, mesmo o Senhor estando conosco, mas como toda a criança que no início acerta e erra, anda e cai, existem coisas, Senhor, em nós que ainda não estão alinhadas com a Tua vontade. Sabemos que o Senhor não nos deixa de amar por causa disso. Sabemos que o Senhor não nos abandona por causa disso. Mas, Pai, nós queremos crescer. Nós queremos amadurecer. Nós queremos aprender. Nós queremos desenvolver o hábito de estar na Tua presença, de falar contigo, mas também de ouvir ao Senhor, de saber o que é de fato orar em espírito, por que precisamos orar em espírito e como orar em espírito, de permitir que a Tua bondade e misericórdia que alcança o mundo possa alcançá-lo através de nós, porque já fomos alcançados por ela. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem nos ensinado tanto esses dias, através da história e da experiência de Daniel. A minha oração é que o Senhor continue nos ensinando,
e aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, nos leve a viver, nos leve a praticar, nos leve, Senhor, a andar nos passos do Senhor. Deus, as propostas do mundo, das trevas e da carne, para nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, e assim cairmos nos abismos das decisões erradas e colhermos os frutos dessas decisões. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O Senhor é aquele mesmo que diz em Isaías 55, olhe o homem o seu caminho. Sim, olhe o homem o seu caminho. O Senhor é aquele que nos declara que o ímpio, ele não é convidado a permanecer no seu caminho de erro, mas o ímpio, ele é convidado a deixar o seu caminho de erro. Pois o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se levante, antes que ele se converta, antes que ele abandone os seus pensamentos malignos, antes que ele abandone os seus comportamentos e atitudes carnais, antes que ele se desconecte dessas práticas mundanas e dos comportamentos e atitudes que esse sistema corrompido do mundo nos leva. Esse é o teu desejo, Senhor. E nós oramos para que o teu desejo se cumpra. Nós oramos para que o Senhor passe os teus olhos sobre toda a terra e comece a ceifar os Cornélios, comece a levar os teus Pedros, a levar os teus filhos, os teus servos à casa dos Cornélios, às famílias dos Cornélios, aos homens e mulheres que te amam, querem te servir, mas não sabem como. Senhor, Jesus Cristo já declarou, olhem os campos brancos, ou seja, prontos, eles já estão para a colheita. Pai, infelizmente, por falta de mão de obra, muitos frutos têm apodrecido e não têm sido colhidos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelo trabalho limitado, ineficaz, que nós, quanto igreja, temos feito. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todos os momentos e instantes que, como igreja, deixamos de olhar para o coração do aflito, do necessitado, do estrangeiro, do pobre, do cego, do nu, da viúva, do órfão. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa onde, quantas vezes nos prendemos aos nossos próprios anseios e interesses. Nos perdoa. Nos perdoa quando as nossas mentes, Senhor, elas estavam tão cheias de nós mesmos, tão dominadas pela soberba, pelo orgulho, e que nos tornamos, Senhor, e nos fomos levados a sermos ímpios em nossos comportamentos, julgadores, críticos e quantas vezes blasfemadores da obra das tuas mãos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Confessamos as nossas falhas diante do Senhor. Admitimos, Senhor, que precisamos de ajuda. Estamos buscando a Tua face. E não queremos, Senhor, nesses 30 dias de jejum, estar olhando para o nosso umbigo. Mas muito mais do que um jejum que abre mão de alimento.
Senhor, queremos fazer o verdadeiro jejum, aonde o nosso coração se volta para o próximo, aonde o nosso coração se atenta para a necessidade do aflito. Queremos ser uma igreja, não de braços encolhidos, porque os teus braços não estão encolhidos para ela. Queremos ser uma igreja não de mãos fechadas, porque as tuas mãos não estão fechadas para ela. Queremos ser uma igreja aqui na terra, não de olhos vendados, mas de olhos abertos, porque os teus olhos não estão fechados para ela. Pai, assim como o Senhor não está surdo e não tapou os seus ouvidos para o clamor da tua igreja, nos dá a audição espiritual, nos faz ouvir a dor do próximo, do aflito, do estrangeiro, do necessitado, do órfão, da viúva. Nos dá este coração evangelista, nos dá este coração pastoral, nos dá este coração diaconal, nos dá este coração, Senhor. Nos dá este coração. Pai, foi preciso o Senhor levar uma nação toda para o exílio na Babilônia por causa das suas decisões. E a principal decisão que Israel tomou foi não ser para as próximas nações, foi não ser para as outras nações da sua época. Este braço do Senhor na terra, este ouvido do Senhor na terra, esses olhos do Senhor na terra. Deus, mas que a semelhança de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias nos leva a alcançar aquele que está perdido, nos leva a colher os frutos que já estão brancos. E Senhor, assim como nos dias atuais, oh aleluia, tem chegado a tecnologia e as colheitas, Senhor, elas são rápidas. Pai, a minha oração é para que todas as mensagens, palavras, todas as conexões, Senhor, que hoje são feitas através das redes sociais e internet, aonde existem milhões de servos do Senhor no mundo todo, levando a tua mensagem, pregando, louvando ao Senhor. Através da adoração, através de cânticos, através de uma palavra sábia, através de um momento como este. Senhor, a minha oração é que de maneira sobrenatural o Senhor haja no meio dos algorítmicos, no meio das inteligências artificiais. O Senhor haja, Senhor. O Senhor coloque homens e mulheres ali que operam tudo isso, a fim de contribuírem para que a tua mensagem chegue aonde a presença nossa não possa ir. Sim, sim, Espírito Santo. Leva essas mensagens de cura, leva essas mensagens poderosas, leva, Senhor, leva aos quatro cantos dessa terra. Aqueles que estão presos e não têm acesso à tua palavra, aqueles que estão presos em cadeias de uma cama de hospital, em cadeias, Senhor, naturais, Senhor, de presídios, em cadeias mentais, aqueles que estão aprisionados, Senhor, nas cadeias da depressão, da ansiedade, que estão aprisionados nas cadeias da mentira, em todos os grilhões do inferno. Pai, em o nome de Jesus Cristo nós oramos. Faz a palavra do Senhor voar pelos quatro cantos da terra, através dessas redes sociais, que na mesma velocidade aonde a informação chega, que as informações do Senhor cheguem, e aonde a palavra do Senhor for liberada, que o teu Espírito haja, que o teu poder se manifeste, que haja transformação de vida, que o teu Espírito gere quebrantamento e conversão, que o Senhor se revele. Pai, há 2000 anos atrás, só era possível levar o Evangelho em viagens de barco, de estrada, a cavalo, andando. Deus, e a
velocidade era tão pequena, mas mesmo assim, em poucas décadas, todo o mundo naquela época foi evangelizado. Senhor, nos leva com a ousadia do Teu Espírito a usar todos os instrumentos e ferramentas que existem hoje para divulgar o Evangelho do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da Tua vingança, aonde, Senhor, Tu estarás trazendo a verdade que liberta. Sim, Pai, vem com vingança sobre os teus inimigos, vem com vingança sobre todo o sistema do mundo corrompido, vem com vingança sobre toda a operação da carne, vem com vingança sobre todas as ações das trevas, sobre todos os principados e potestades. Levanta a tua igreja com vigor, com poder, com ousadia, com intrepidez. Levanta-nos, Senhor, que a semelhança de Daniel possamos estar fortalecidos e vivificados na Tua verdade. Fala conosco pela Tua palavra e nos ensina os ensinamentos preciosos daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, queridos, eu creio nisso. Nós cremos nisso. Vamos lá, nós paramos aqui em Daniel, no capítulo 4, e a gente vai continuar no verso 18, paramos no verso 17. E o verso 18, então, Nabucodonosor diz: Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito excelente. Mais uma vez, ele reconhece em Daniel que o Espírito Santo está nele e sobre ele. O Espírito Santo está sobre você e em você, querido. E aqui continua no verso 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Gente, isso aqui é muito forte. Percebam que Daniel, ele se espantou com a revelação do sonho. Mas ao entender a revelação do sonho, ele não foi intempestivo, ele não foi ansioso para dar logo a interpretação do sonho ao rei. Ele antes, durante 1 hora, e olha aqui, lembre-se que essa crônica aqui foi registrada por Nabucodonosor. Nabucodonosor fez questão de registrar cada detalhe de tudo o que aconteceu para os anais da história. E ele diz que Daniel ficou por cerca de 1 hora calado, meditando no sonho. Mas eu fico imaginando também que ele ficou buscando em Deus como contar o sonho ao rei, como revelar o sonho ao rei. Isso me fala de um homem sábio. Sabe, às vezes as palavras que saem da nossa boca, elas já saem de maneira impensada. Aquilo que vem nos nossos pensamentos, a gente já libera de maneira rápida, já vai logo falando, já vai logo declarando, já vai logo profetizando. Gente, entendam, existem vida nas nossas palavras. Daniel sabia tanto o poder das palavras, que no momento em que ele as liberasse no mundo físico, elas iriam se cumprir, porque ele era um profeta, ele era a boca de Deus na terra. Saiba, eu e você aqui na terra somos boca de Deus. Aquilo que nós falamos, a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra do Senhor diz que eu e você, não importa se convertidos ou não, se crentes ou não, se evangélicos ou não, nós daremos conta diante de Deus por cada palavra que sai da nossa boca, de bênção ou de maldição. Então, quais as palavras que estão saindo da nossa boca?
Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos a isso. Não permitir que assim que as palavras e os pensamentos eles norteiem a nossa mente, eles já saiam logo. Não. Minha sugestão a você e a mim, a partir de hoje, segundo a palavra, é colocarmos cada palavra, cada frase, cada sentença num filtro do Espírito. É por isso que um dos propósitos do jejum é nós estarmos em equilíbrio em nossos comportamentos e temperamentos. Precisamos estar em equilíbrio comportamental, em equilíbrio. Porque quando a gente está desequilibrado, a gente fala e depois se arrepende. O problema é que já falou. E as nossas palavras são como espadas, são como uma arma que podem ferir. Cuidado com as nossas palavras. Cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos. E aí então a resposta de Nabucodonosor, de Daniel a Nabucodonosor é: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Olha só, Daniel já começa dizendo: Nabucodonosor, quisera eu que o sonho que o Senhor tivesse não fosse para o Senhor, mas fosse para os teus inimigos. Ele encontra em uma maneira sábia de dizer ao rei. Ele não vai ofendendo, ele não vai machucando, mas ao mesmo tempo ele é verdadeiro. E isso me fala da necessidade de eu e você termos palavras assertivas, não ofensivas, mas assertivas. E para que a gente libere palavras assertivas, a nossa expressão facial precisa estar leve. O nosso coração precisa estar leve. A gente tem ensinado na comunidade a importância de ação e reação e como Jesus quer que ajudemos o próximo a tirar o cisco do olho dele. Vamos ver como Daniel faz isso? A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua posição seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Vou parar bem aqui. Um online do Espírito agora. Percebam que Daniel ele consegue descrever exatamente o sonho do rei. Sabe por que ele consegue fazer isso? Porque a mente dele era uma mente fotogênica. A mente dele tinha a capacidade de lembrar. Sabe o que nos ajuda a lembrar mais? Quando a gente fala menos. Quando a gente ouve mais. Que o Senhor nos ensine a aprender a ouvir mais e a falar menos. Às vezes, as pessoas mal estão completando uma frase e a começar de mim, a gente já começa a querer falar, já começa a querer responder. A gente não pensa antes de falar. Temos falado sobre pensamentos, da importância de termos os nossos pensamentos, termos os pensamentos de Deus. Precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Então a gente aprende a ouvir, e ao aprender a ouvir, a gente aprende a guardar, a memorizar. Vamos aprender a memorizar, aprendendo a ouvir? E aqui então, Daniel, ele vai começar a revelar ao rei a segunda parte do sonho. Ele diz: e quanto ao que o rei viu, um vigia. Vamos repetir o verso 23. E quanto ao que o rei
E quanto ao que viu o rei um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com suas raízes, deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua posição seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Querem saber qual é o decreto que virá? A interpretação dele? Esteja conosco amanhã, às 6 da manhã, a gente vai trazer essa segunda parte. Ou então assista ao vivo. Hoje à noite, às 18 horas, lembrando, nós estaremos todos juntos em um culto de adoração ao Senhor, na comunidade e unida em Cristo, na United. Você que não é membro, está desconectado das comunidades do corpo de Cristo, ou está há muito tempo sem frequentar uma comunidade cristã, você é nosso convidado para estar conosco. Se você já tem a sua comunidade, então não deixe de ir buscar ao Senhor, de estar na presença do Altíssimo, junto com a igreja. Mas nós não estaremos hoje às 18 horas, nós teremos um grande resumo de todas as ministrações que demos nesta semana dos estudos de Daniel, hoje às 18 horas. E vamos deixar gravada essa ministração para você ter acesso também na rede social da United e no Instagram. Tá bom? Gente, um beijo no coração, que o Senhor abençoe vocês, abençoe o domingo de vocês, enche a vida de vocês de alegria, de gozo, e que esta palavra, ela possa, como água viva, estar limpando vocês, mas também alimentando e nutrindo a alma e o espírito. Até lá, se Deus quiser, fique firme no propósito, no nosso 11º dia de jejum. E aqui na live nos encontramos amanhã, às 6 da manhã. Um beijo no coração.